E depois disso veio Jerusalém, foi sitiada, né? Veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e acabou com Israel, destruiu Israel e levou muita gente cativa, né? Depois veio de novo e por uma terceira vez sediou Israel de novo, né? Sem deixar nada. E naquela época o profeta Jeremias, ele ficou olhando para Israel, né? E nós vamos falar um pouco do que o profeta Jeremias viu ali, né? Então no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ela me tem mandado você abrir, falar para você abrir, eu não falei, mas eu vou esperar um pouquinho. Amém? Para você abrir. Lamentações, logo depois de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Amém? Glória a Deus. Então, diz assim essa passagem. Deixa eu ler aqui. Aqui está mandando ler o versículo 21, tá? Porém, eu vou ler aqui 3 versículos para a gente entender melhor quais são essas coisas, tá? Disso me recordarei a minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam, por ele, por a alma, por ele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que busca. Amém? Glória a Deus. Então, como eu já fiz aqui um breve relato, né? Vou buscar o resto da explicação aqui na palavra. Essa passagem do livro de Lamentações foi escrita no momento em que Jerusalém tinha sido invadida por Nabucodonosor. O profeta Jeremias descreve o sofrimento do povo naquele momento. A cidade tinha ficado deserta. O pessoal tinha sido levado cativos. Muitos haviam morrido porque foi um exército que invadiu, né? E muitos foram levados cativos. As pessoas estavam desesperadas, passando fome. Amém. O Jair, em nome de Jesus, sua net não vai cair, ela vai estar firme e você vai ouvir essa palavra. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então muitos estavam ali passando fome. Então, para não ser tomado de pânico e terror, e para a sua fé não sucumbir, estou falando aqui do profeta, para ele não ser tomado de terror, de pânico, para que a fé dele não desfalecesse, ele começou a se lembrar de quão grandioso era o Deus e das coisas maravilhosas que ele havia feito, trazendo esperança à sua mente, né, ao coração dele. Ele lembrava daquilo que ele tinha feito, né? O louvor falou o quê? Lembrarei das tuas maravilhas, né? E esse tempo de dificuldade, todos temos passado por certas dificuldades, né? E na minha dificuldade, eu mesmo tenho olhado para trás e tenho lembrado do que Deus já me fez, de onde Ele me tirou, de tudo que Ele me fez. E isso me dá esperança sim para dar um passo a mais. Eu não sei se você tem olhado para essas coisas, porque muitas vezes nos acostumamos com o que Deus fez na nossa vida. Eu queria uma casa, Deus me deu a casa. Passou 5 anos, eu esqueci que Deus me deu a casa, né? Não, eu lembro do tempo que eu orava por essa casa. Eu lembro do tempo que eu orava por uma casa e do tempo que eu orei por a casa que eu moro hoje. E que Deus me deu a capacidade de comprar e tem me dado cada mês a capacidade de estar mantendo o meu compromisso de pagar essa casa, né? Em nome de Jesus. Amém? Então são essas coisas que devemos buscar no Senhor nesses tempos difíceis que estamos passando, né? Muitas vezes, qual que é a nossa? É olhar e falar, eu não sei, eu não tenho conseguido nada, o que eu quero conseguir, eu tenho um sonho de tanto tempo e esse sonho eu não consigo, né? Eu vim com o Senhor porque eu necessitava de um emprego, tal emprego, mas eu não consigo tal emprego. Eu necessitava de tal bênção, eu não consigo a tal bênção que eu esperava.
e deixamos ser consumidos por essas coisas, sem olharmos para o que Deus tem feito, o dia a dia que Deus tem feito em nossas vidas. Famílias têm sido salvas, né? Pessoas têm sido curadas, nós temos sido restabelecidos em alguma área das nossas vidas. Eu sei que você foi abençoado com alguma coisa, né? Então, essas coisas nos dão fé para prosseguir. E nós estamos vendo hoje o quê? Muitas pessoas morreram, tem muitas pessoas sofrendo, tem muita gente passando fome, infelizmente, e Deus tem te sustentado para que essas coisas não cheguem até a ti. Então, eu não sei qual a sua condição hoje diante de Deus. De alguns eu sei, dois ou três eu sei a condição deles diante de Deus, né? Mas seja qual for, persevera, busca a Deus. Ele tem mais para ti, Ele tem mais para mim. E ainda que nos custe esperarmos com alegria no Senhor. Nós temos visto pessoas desesperadas, atrás de emprego, né? Quantas famílias perderam uma casa que morava por não ter a capacidade de pagar um aluguel? E você não. Você está bem na presença de Deus. Sua família não foi tocada com esse mal maligno. Amém? Glória a Deus. Então lembra-te das coisas boas e grandiosas que Deus tem feito, como Jeremias lembrava naquele momento. É uma ótima estratégia, literalmente divina, né? Que é tanto que ficou na palavra de Deus, para nós nos lembrarmos dos tempos difíceis, como que estávamos vivendo e como estamos vivendo hoje. E ao invés de alimentarmos nossa mente com pensamentos negativos, derrotas, nós precisamos trazer à nossa memória coisas boas, coisas que vão gerar fé e que vão gerar esperança no nosso coração. Deus fez uma vez, duas vezes ou três, eu não sei quantas vezes você pôs aquele milagre, aquela necessidade extrema diante de Deus e Ele te socorreu. Eu sei que a mim Ele me socorreu quando eu precisei. Amém? E é impressionante como a nossa memória, como a memória do ser humano, lembra facilmente das coisas ruins. Tudo que é ruim lembramos fácil, e é difícil lembrarmos de coisas boas que Deus, né? É o que eu estou falando aqui. Acontece qualquer imprevisto na nossa vida, é difícil lembrarmos, não, mas Deus já fez isso e já fez aquilo, então Ele vai fazer de novo. Não, já começamos a ver que foi ruim, já começamos a lembrar de fato que passamos, que foi igual, e aí não deu certo quando precisamos, clamamos e Deus não atendeu, e buscamos um amigo que também não nos socorreu, e a nossa fé desfalece, porque não investimos pensamentos em coisas boas, não colocamos os nossos pensamentos em Deus. Os discípulos estavam com Jesus, e na cidade Jesus não foi recebido, né? E Felipe, e não sei qual foi o outro discípulo, olharam para Jesus e falaram: Senhor, quer que nós mande descer fogo e queimar essa cidade? Queimar tudo aqui? Eles estavam com Jesus. Jesus pregava o amor, Jesus pregava a salvação, o arrependimento, pregava a unidade das pessoas. E Felipe e o outro discípulo, quando qualquer queriam queimar uma cidade, né? Quer que nós mande descer fogo do céu e queime toda essa cidade, né? Então assim, eles estavam com Deus, e a resposta de Jesus foi para eles foi: bem seis que não sabem a que espírito servem. Eles estavam com Jesus, eles estavam confiantes, convictos que aquelas palavras deles agradariam a Jesus, ao lado de Jesus, e não agradou. Pedro estava ao lado de Jesus, quando Jesus olhou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estais pensando nas coisas dos céus, né? Então muitas vezes possamos estar com Jesus, mas nem estejamos vivendo ali plenamente, estejamos no engano do nosso coração, porque Salomão diz: coração do homem é corrupto e enganoso. Boa noite, Rio de Janeiro, boa noite, Rio Lima, chegando na nossa célula. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Então, é impressionante como o nosso coração tende a olhar para as coisas má ao invés das boas, né? E as coisas ruins costumam nos marcar
mais do que as boas. Vejam que estratégia incrível de Deus que Deus deu a Moisés para combater isso. Ele ordenou que Moisés escrevesse no livro com todas as obras e maravilhas que ele havia feito, né? E esse livro deveria ser lido para todos os povos, inclusive para as crianças, durante todos os dias da sua vida. Amém? Esse livro deveria ser lido para as crianças, para os jovens. Ele diz: lê quando estiver andando no caminho, lê quando estiver sentado de madrugada, lê quando estiver deitado. Inculca esse livro na cabeça dos teus filhos. Conta os fatos que foram feitos. Eu farei o louvor, eu pus esse louvor, eu escolhi esse louvor devido à palavra. Conta as maravilhas de Deus para os teus filhos. Amém? Glória a Deus. E aqui logo no começo da frase que eu li, onde diz: as coisas ruins costumam nos marcar mais que as boas, né? Você acha que não? Eu vou te dar um exemplo, né? Aqui tem pessoas que trabalham direto com o cliente, aqui nessa live, né? Que atendem a cliente. Teu serviço é bom, bem feito, glória a Deus. Sempre vai ter alguém recomendando para o outro. Sim, sempre vai ter. Mas faz um trabalho mal feito. O que vai ter? O que essa mesma pessoa, se ele recomenda uma pessoa a cada 6 meses, ele vai recomendar 6 pessoas em um dia que o teu trabalho não presta. As coisas ruins tendem a marcar. Então cuidado para que as coisas ruins não marquem os nossos corações. Amém? E a estratégia de Deus continua no Salmo 78, de 1 a 6, também orienta que os nossos pais contem aos seus filhos sobre as maravilhas e os feitos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, se Deus pediu, deixou escrito, geração em geração, que era para nós conhecermos essas maravilhas, sabermos essas maravilhas que Ele fez, qual seria esse propósito, né? Quando nós lemos essas passagens das palavras de Deus, somos fortalecidos porque nós sabemos que o Deus que fez no passado, Ele faz hoje as mesmas maravilhas. Ah, mas e por que não está fazendo? Por que está acontecendo tanta coisa mal no mundo? Se Deus faz essas maravilhas, por que está acontecendo tantas coisas maus no mundo, né? Aquele exemplo da loja de cabeleireiro, né, que a gente vê na internet, que o rapaz cortando o cabelo e o cabeleireiro falou para ele que Deus não existia, que estava acontecendo muita coisa ruim. O rapaz termina de cortar o cabelo, sai e volta com um cabeludo, um rapaz todo cabeludo para ele, fala: o cabeleireiro não existe. Qual a situação desse rapaz aqui? Aí o cabeleireiro fala: mas eu existo, o cabeleireiro existe, eu sou cabeleireiro. O problema é que o rapaz não veio até a mim. E ele fala do mesmo modo: Deus existe. O problema é que as pessoas não vão até a Deus. Ficam de longe, né? Muita gente ficou na porta da igreja, como aquele deficiente que está na passagem de Atos, acho que é 4, se eu não me engano, que ficava pedindo na porta da igreja e não entrava na igreja, até que Pedro passou lá, puxou ele pela mão, fez um milagre e ele a partir dali foi curado. Então muita gente está batendo na porta da igreja e não está entrando, e alguns dos que estão dentro estão querendo ficar também na porta, infelizmente. Mas eu creio que nós somos homens e mulheres de Deus, que não ficaremos nessa porta. Amém? Então lembra-te das maravilhas que Deus fez na tua vida. É isso que eu pedi para você marcar no caderno, é você lembrar das maravilhas que Deus fez na tua vida. Marca algumas. Nós vamos orar no final, e para que você lembre sempre, para que você busque essa fortaleza em Deus, marca algumas que você quer que Ele faça. Amém? Para que nós possamos buscarmos em Deus, cremos que Deus faz essa maravilha em nossas vidas. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Se você for olhar a Bíblia, você vai perceber que o nosso Deus é um Deus de estratégia para ativar a nossa memória de fatos bons, de coisas boas, da verdade dele,
do que Ele é capaz de fazer por nós. Amém? Glória a Deus. O exemplo disso foi o que aconteceu com Abraão. Ele fez uma promessa de que Abraão teria um filho e que ele seria pai de multidões, nações. Então, ele fez essa promessa para Abraão. Uma promessa quase impossível, visto que Abraão tinha 75 anos, Sara 74. Sara era um ano mais nova que Abraão, né? Nesse caso, Sara ainda era estéril. Então, era algo difícil de Abraão sonhar, né? Mas o que Deus fez nessa promessa, né? Antes da promessa se cumprir, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E Abraão quer dizer justamente pai de multidões. Assim, todos os dias, em todos os momentos, Abraão se lembrava da promessa. Quando alguém perguntava o seu nome, ele respondia: me chamo pai de multidões. Quando alguém chamava ele, né? Ou vem aqui, pai de multidões. A cada momento, Abraão estava lembrando dessa promessa de Deus. E essa promessa, a partir desse momento, durou 25 anos. Quanto tempo você tem esperado em Deus? Você tem esperado em Deus? Você tem perseverado como Abraão perseverou? Se nós temos perseverado, a promessa de Deus vai se cumprir nas nossas vidas, a menos que ela não seja para nós. Mas se ela não fosse, Deus não tinha feito. Tinha sido de você e não de Deus, né? Então creia, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Amém? Então, peraí, só um minuto. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Ele não tinha mais esperança, mas ele creu, né? Então isso quer dizer que a esperança, né? Aquela que se dizemos, a esperança natural, né? Que a gente diz assim, a esperança é a última que morre, né? Uma esperança natural. Mas se caso essa esperança vier morrer, a esperança espiritual não morre. Amém? Ela é igual o nosso Deus, ela é imortal. Ela tem vida eterna, a esperança espiritual. Então aqueles que esperam no Senhor sempre alcançam. Amém? Nos dias mais difíceis da nossa vida, o que vai nos ajudar a permanecermos firmes no dia mais difícil de nossas vidas? É certo que temos passado dias difíceis, sim, né? E o que vai nos ajudar a permanecer firme? É a nossa confiança em Deus. A Bíblia diz: aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? E devemos lembrar que também, como aprendemos há algumas células atrás, que Deus nos constituiu como, não sei se você lembra, Abba Pai, Deus nos constituiu como filhos. Somos filhos de Deus, filhos do Pai, filhos do grande eu sou. Sendo nós filhos de Deus, sabendo nós que um pai defende o seu filho, quem é contra nós se Deus é por nós? Amém? Creio que ninguém. Ai Deus, desculpa gente. Vamos lá. Então a Bíblia diz que quem confia no Senhor são como os montes de Sião. Se nós lembrarmos dessa célula, que somos filhos de Deus, como nos ensinou Jesus, um pai bom e fiel que cumpre as suas promessas. Glória a Deus. E por ele cumprir as suas promessas, a sua promessa que você tem vai se cumprir na sua vida, se é que ainda não se cumpriu. Amém? Então, meus irmãos, né? Eu creio que você marcou aí no seu papel o que você quer que Deus, o que você quer lembrar que Deus fez na tua vida. Amém? Deixamos que uma grande gratidão invada o nosso coração ao lembrarmos dessas coisas, ao vermos essas coisas, amém? E traga de volta a esperança,
pois também também creio que você escreveu algumas coisas que você ainda espera em Deus. Amém? E eu sei que você conseguiu a promessa que você já alcançou. Ai, que abertura de boca, misericórdia. Né? Veio debaixo de oração, debaixo de perseverança, veio debaixo de busca por Deus, né? Mas como eu falei, o tempo passa, a gente tende a se acostumar com Deus, se acostumar com a palavra, e até as ministrações que a gente ouve tornam-se coisas repetidas, muitas vezes, né? São palavras que vêm repetindo. Se você está recebendo a ministração e você está vendo algo, mas está repetido, está repetitivo, a palavra é diferente, mas a ministração é a mesma, fala sempre a mesma coisa, é porque Deus quer te lembrar, assim como ele lembrava para o pai de multidões, que ele tinha uma promessa de ser pai de multidões. Ele quer te lembrar a tua promessa, e ele sempre repete essa palavra aos seus ouvidos. Amém? Glória a Deus. Então são apenas promessa, mas também, como nos ensinou o Senhor através do exemplo de Abraão, vamos aguçar nossos ouvidos espirituais e ouvir Deus nos chamar pelo que ainda os nossos olhos não conseguem ver. É Deus nos chamar pelo nome da promessa. Boa noite, meu querido Marcos. Deus abençoe. Obrigado por você ter divulgado nossa célula no seu status. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, se você tem algo que Deus fez na sua vida, você marcou nesse papel as suas bênçãos, né? Para você lembrar naquele momento difícil que Deus já cumpriu promessa nas suas vidas e que aquele mesmo Deus é o mesmo Deus de hoje, ele vai cumprir promessa. Se você marcou promessas que você necessita, amém? Eu vou orar por essas promessas recebidas e pelas que ainda não foram recebidas. Amém? Se você chegou agora, como o Marcos chegou, se não deu tempo de marcar, eu vou fazer uma oração pelas promessas que você alcançou em Deus. Amém? Só lembra no seu coração aquilo que Deus fez de maravilhoso na tua vida, porque nosso Deus é Deus de milagres. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, coloco diante de Ti, Senhor dos céus e da terra, as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, Pai, pedindo a Deus Todo-Poderoso que o Senhor venha, Pai, nos ministrando, trazendo as nossas lembranças aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo de bom que o Senhor fez em nossas vidas, Pai, que essas coisas não caiam no nosso esquecimento, Senhor, mas sejam para sempre testemunho em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos porque muitas vezes, Pai, nós clamamos por algo, Pai, e hoje estamos vendo os milagres do Senhor realizados em nossas vidas, Deus. Portanto, meu Pai, que esses milagres, que esta unção do Senhor não se aparte de nós, Deus, em nome de Jesus, que o inimigo não tenha o poder de nos roubar, Senhor, nada que provém de Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus, mas sobre tudo, ó Pai, aquilo que o Senhor nos deu, seja guardado em nossas vidas, pelo Senhor mesmo, Deus, em nome de Jesus. Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, cada um desses projetos, Pai, que nós queremos alcançar, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor nos abençoe com fé, que o Senhor nos abençoe com a esperança, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, não nos deixe, Senhor dos céus e da terra, sairmos do Teu caminho, nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, mas, no entanto, Pai, permanecemos firmes em nome do Senhor Jesus, Pai, e possamos ver a restauração de nossas vidas, a restauração de nossos familiares, a restauração de nossas casas, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Esta foi a palavra de Deus para os nossos corações. Amém. E eu quero só reforçar aqui o pedido, meus irmãos, independente da situação que você está, independente da fé que você está vivendo, busca a Deus em nome de Jesus. Depois que acabou essa primeira fase da pandemia, até a segunda fase, né,
eu e a Sereneila, minha esposa, a gente não faltou nenhum culto, graças a Deus, né? Quando a gente entrou nessa segunda fase, que a gente ficou 15 dias de férias, desses 15 dias, acho que foi 9 dias a gente estava na oração do templo. A gente não ia nos finais de semana, porque a oração era de manhã, e nos finais de semana, à tarde, a gente trabalhava, eu e ali, trabalhava lá no templo mesmo. E para quem mora fora de São Paulo, né, nós moramos longe do templo, são 31 quilômetros da minha casa até o templo, né? Então a gente ia ou de manhã ou à tarde, né? Então nos finais de semana, como eu e minha filha trabalhamos no templo, nós deixávamos para ir no horário de trabalho e não íamos de manhã, né? Mas a gente buscou, a gente... Não estou falando isso para me orfanar aqui diante das pessoas, mas para te dizer uma coisa, cara, amigo e amiga, vale a pena estarmos na casa de Deus, né? A Bíblia diz que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 dias em outro lugar, né? E eu creio, porque os milagres de Deus são sobre as nossas vidas, amém? Então assim, não se desespere, não se desespere pelas notícias ruins, porque sempre elas vão estar aí, mas creiam que o Senhor é Deus. Firma-te na rocha que é Jesus, que Ele é a rocha que nunca afunda, amém? Que nunca afundará. E se você estiver firmado nessa rocha, amém? Os teus pés estão sempre firmados e você nunca cairá, né? Misturei aqui um pouco a palavra, mas é isso que eu quero te falar. E eu falo isso porque, graças a Deus, a gente está firmado nessa rocha. E nós temos visto milagres de Deus em nossas vidas, né? Não falo isso também para iludir a você, porque a palavra diz que se eu aumentar algo na palavra de Deus, os castigos que estão descritos na palavra dele virão sobre mim. Assim como se eu tirar algo da palavra de Deus, aquela parte que eu tirei é tirado como sombra na minha árvore da vida, né? Então, o que eu também não preciso aumentar a glória de Deus, que a glória de Deus é o suficiente grande, né? Então, meus irmãos, esse é o que eu quero deixar para você, tá? Reflita no que Deus tem feito na sua vida, reflita naquilo que Ele ainda não fez, reflita na sua vida com Deus, né? E somos nós que precisamos de Deus, então é nós que devemos buscar Ele. Amém? Glória a Deus. Então vamos mais uma palavra aqui bem rápida.